Minha gata tá deitada aqui. Bem na hora que eu vou gravar. Eu não vou mexer com ela. Sabe esses benditos aviões que passam aqui em cima do meu estúdio? Hoje eu tive uma ideia. Quantas histórias existem do outro lado desse céu? Porque hoje eu resolvi pegar carona em um deles. Só que ao invés de viajar para um lugar ensolarado, com praia, hotel e pessoas tirando fotos de biquíni, não. Eu resolvi fazer o quê? Viajar com vocês para um lugar assombrado. É claro. Então, preparem as malas. Vamos atravessar milhares de quilômetros, sair de São Paulo, cruzar o continente e pousar nos Estados Unidos, mais precisamente no estado de Tennessee. E de lá vamos seguir até a pequena cidade chamada Adams. Porque foi ali que há mais de 200 anos uma família chamada Bell, que teria vivido uma das histórias sobrenaturais mais assustadoras do folclore americano. Uma história envolvendo pancadas na parede, objetos que se moviam, uma voz invisível, agressões físicas, uma menina atormentada e um homem que morreu misteriosamente, um pequeno frasco de um líquido misterioso e uma entidade que, segundo relatos, dizia saber exatamente quem estava por trás daquilo tudo. E o nome dela, a Bruxa de Bell. Mas será que realmente existiu uma bruxa? Ou será que estamos diante de uma história que foi crescendo ao longo das gerações? Hoje nós vamos entrar nessa história. E eu já aviso, quanto mais a gente pesquisar a Bruxa de Bell, mais difícil vai ficar separar a lenda da realidade. Então, vamos embarcar? Porque o avião já estará passando e o nosso destino é Adams, Tennessee. O Tennessee. Para entendermos essa história, precisamos voltar ao tempo. Muito tempo. Estamos no começo do século XIX. Nada de internet, nada de televisão, nada de telefone, nada de iluminação elétrica e principalmente nada dessas facilidades que temos hoje de chamar alguém pelo celular quando ouvimos um barulho estranho dentro da nossa casa. Imagine viver em uma região rural naquela época. Campos, estradas de terra, casas muito afastadas umas das outras, e no meio daquela paisagem estava a família Bell. John Bell era um fazendeiro. Segundo os relatos tradicionais, ele havia se mudado da Carolina do Norte para o Tennessee com sua esposa Lucy e seus filhos. E a família acabou se estabelecendo no condado de Robertson,
próximo à atual cidade de Adams. John prosperou, comprou terras, construiu sua vida. E durante muitos anos, nada parecia fora do normal. Até chegar o ano de 1817, foi quando a tranquilidade daquela família começou a desaparecer. A história oficial diz que tudo começou de uma maneira muito estranha. John Bell estava em sua propriedade quando apareceu alguma coisa muito estranha. Ele teria visto uma figura incomum no milharal da fazenda, uma criatura descrita em algumas versões como tendo o corpo parecido de um cachorro e a cabeça de um coelho. Parece coisa de pesadelo, não é? E John teria atirado contra o animal, mas quando foi verificar, a criatura havia desaparecido, sumiu, sem cadáver, sem explicação, sem nada. Só que aquele encontro teria sido só o primeiro de uma série de acontecimentos estranhos. Pouco depois começaram os barulhos, batidas, ruídos nas paredes, sons do lado de fora da casa. E aquilo que inicialmente poderia ser relacionado a animais começou a ficar muito mais difícil de explicar. Os barulhos. Imagine você estar deitado em uma casa, em uma noite, no meio do nada, e você está quase dormindo, quando escuta toque, 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 toque. Você espera. Silêncio. Então, toque, toque, toque. Mas agora parece vir da parede. Você levanta, olha e não há ninguém. Você abre a porta. Nada. Você volta para a cama e então escuta novamente. Foi mais ou menos assim que os relatos da casa da família Bell começaram a ganhar força. Os ruídos teriam aumentado e não ficaram restritas só às paredes. Segundo a tradição, havia arranhões, haviam sons semelhantes a arranhões, pancadas e até correntes sendo arrastadas. E então aconteceu algo mais assustador. A presença começou a responder. Uma voz que a família acreditava ser feminina. No começo, ninguém sabia exatamente quem ou o que estava falando, mas segundo os relatos, aquela presença parecia entender perfeitamente o que acontecia dentro da casa. Ela conversava, respondia perguntas, fazia comentários e, principalmente, parecia ter escolhido algumas pessoas como alvo. E entre elas estava uma das filhas de John Bell, Betsy Bell, a filha mais nova. E aqui que a história começa a ficar realmente perturbadora. E segundo relatos, Betsy teria sido a pessoa mais atormentada pela entidade. A presença teria puxado seus cabelos, batido nela, beliscado e provocando agressões que, segundo testemunhas posteriores, deixavam marcas. Imagine uma adolescente vivendo isso. Imagine a família sem saber o que fazer. Porque hoje, se alguma coisa estranha acontece dentro de casa, existe milhares de possibilidades. Câmaras, sensores, gravadores, internet, especialistas. Naquela época, você tinha uma vela, uma espingarda e muita coragem.
E talvez exatamente isso tornasse tudo muito mais assustador, porque ninguém conseguia simplesmente sair daquela história por uma tela do celular. A família vivia ali, dormia ali, comia ali, criava os filhos ali. E segundo os relatos, a coisa estava dentro da casa. Quem era a bruxa? E com o passar do tempo, a entidade começou a se identificar e um nome começou a aparecer na história: Kate Betts. Kate Betts teria sido uma vizinha dos Bell. E aqui surge uma das possíveis explicações para toda a história. Segundo a tradição, John Bell teria tido uma disputa envolvendo terras com Kate Betts. E ela teria acreditado que teria sido enganada por ele. E depois disso, teria surgido uma suspeita de que Kate estaria por trás das assombrações. A entidade teria se apresentado como Kate e teria usado também o nome Old Kate. E dizem que Kate era vista como uma mulher amargurada, de gênio difícil. E segundo as mentes da época, praticamente uma feiticeira. John Bell e Kate entraram em uma briga judicial. John Bell e Kate entraram numa briga judicial feia por causa de terras e pela compra de escravizados. A briga foi tão tensa que Kate, tomada por uma fúria, teria rogado uma praga pública em John Bell, jurando que ia se vingar dele e de sua linhagem até o fim. E pouco tempo depois dessa contenda, Kate Betts adoeceu e morreu. Mas se o John achou que a morte da vizinha traria paz, o pesadelo estava apenas começando. Vamos voltar ao que acontecia com a Betsy. Quando a garota deitava para dormir, o espírito puxava seus cabelos com tanta força que arrancava tufos, dava tapas invisíveis em seu rosto, deixava marcas de dedo na pele da menina e a espetava com agulhas invisíveis. A casa virou, enfim, um inferno, mas o detalhe mais bizarro e perturbador era a personalidade da entidade, da bruxa. O carinho com a mãe e o ódio pelo pai. A entidade, que começou a falar com uma voz rouca e gutural, vinda dos cantos dos cômodos, dizia se chamar Kate, em clara referência à vizinha falecida. E ela tinha um comportamento completamente estranho. Enquanto torturava a jovem Betsy e prometia eliminar o John Bell, o espírito demonstrava um amor, um carinho doentio pela jovem esposa do Bell, a dona Lucy Bell. Quando Lucy ficava doente na cama, a voz da bruxa mudava de tom. Ela cantava hinos religiosos com voz doce para acalmar Lucy. Fazia doces e frutas surgirem do nada em cima da mesa para a dona da casa comer e proibia qualquer barulho enquanto Lucy estivesse dormindo. Era uma obsessão bizarra. A fama da casa assombrada se espalhou tanto que o futuro presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson, decidiu ir até a fazenda com seus homens para ver se era verdade. Dizem que quando a carroça de Jackson se aproximava pela propriedade, as rodas travavam no chão sem nenhuma explicação. Os cavalos eram chicoteados, mas a carroça
não se movia nem um centímetro. E de repente, uma voz metálica ecoou do mato. Pode entrar, general. Nos vemos mais tarde. E naquela mesma noite, no acampamento, os homens do Jackson foram agredidos por uma forma invisível. E o próprio futuro presidente depois declarou: Prefiro lutar contra todo o exército britânico do que passar mais uma noite com a bruxa de Bell. E eles foram embora ao amanhecer. A execução de John Bell. E o clímax dessa tragédia veio no inverno de 1820. E a saúde de John Bell definhava aos olhos vistos. Ele sofria de paralisias faciais misteriosas e tonturas brutais. Sintomas que a bruxa comemorava aos gritos. E no dia de 19 de dezembro, John caiu em coma. Quando a família foi buscar seus remédios na prateleira, encontrou o frasco de remédios substituído por outro frasco com um líquido escuro e cheiro nauseante. Para testar o que era, deram uma gota do líquido para o gato da casa. O animal pereceu em segundos. Não gostei dessa parte. Quer dizer, de nenhuma, né? Enquanto John Bell dava seus últimos suspiros na cama, a voz da bruxa ecoou pelas chaminés, Rindo em gargalhadas histéricas e cantando músicas de deboche. Tinha cumprido a promessa de eliminar o fazendeiro. E depois do fim trágico da morte do pai, a entidade, a bruxa, se concentrou as forças para impedir que Betsy fosse feliz e ela casasse com seu grande amor de infância, o jovem Joshua Gardner. A entidade atormentava Betsy onde quer que o casal estivesse, sussurrando xingamentos e ameaçando, até que em 1821, traumatizada e temendo pela vida de Joshua, Betsy rompeu o noivado. Joshua se mudou para o oeste de Tennessee e se tornou xamã, juiz de paz, enquanto Betsy nunca o esqueceu. E mesmo após a morte de John Bell, a sombra da bruxa mudou o destino de Betsy para sempre. Bom, voltemos. Após a morte de John, o espírito aos poucos foi diminuindo a frequência das aparições, mas deixou um aviso que voltaria anos depois. E hoje há uma famosa caverna da bruxa de Bell localizada na propriedade antiga em Adams e é apontada como um refúgio do espírito. Visitantes e caçadores de assombrações relatam até hoje que lanternas e telefones descarregam instantaneamente lá dentro, além de um som nítido de uma voz feminina sussurrando nomes no ouvido das pessoas. A bruxa de Bell prometeu que voltaria, e se a voz que sussurra no escuro da caverna souber exatamente o seu nome, uma entidade que separou amantes, enlouqueceu uma família e eliminou um homem dentro da própria casa. E você teria coragem de entrar naquela caverna no escuro e chamar o nome de Kate? E a nossa viagem está chegando ao fim. E da próxima vez que você ouvir um som estranho vindo do alto, torça para ser o barulho
do motor de um avião. E assim, nossa viagem pelas terras sombrias do Tennessee e pelos pesadelos da família Bell chegam ao fim. Muito obrigada por ter me acompanhado até o último minuto dessa história. Mas agora é hora de voltar para a realidade. Mas antes de ir, já deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui. Você encararia uma viagem comigo de novo? E que os espíritos te deixem dormir em paz hoje. E até a nossa próxima expedição pelo desconhecido. Até o próximo vídeo. You bring me down for all to see, then switch it up and treat me right. Oh, meu amorzinho, não fez a gente fez. Eu peguei ele e fez. Oh, meu amor. Tchau. Hoje eles apareceram um pouco. The highest highs, the lowest lows. You take me to every extreme.